Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, amados em Cristo que não conhecem a Jesus também. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e quero compartilhar com a amada igreja uma palavra poderosa do Reino de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 8, que a partir do versículo 21 ele fala, Jesus defende a autoridade e a missão do seu ministério. Mas nós vamos ler apenas 3 versículos do capítulo 8, versículo 31, 32 e 36, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, nesses 3 versículos nós podemos ver como Jesus ensinava e a forma clara, precisa, dentro de um texto que havia um contexto para que ficasse claro, absoluto e pleno. Algumas denominações, algumas seitas, melhor dizendo, elas trabalham em textos isolados, sem contexto. Algumas seitas, elas leem um versículo isolado ou um texto isolado sem o seu contexto, ou seja, sem o complemento e a retidão daquele complexo ou que ele se junta, há uma junção, há uma aliança para que se torne claro e poderoso diante de você, para que você entenda absolutamente e perfeitamente o que está dizendo. Porque o texto sem contexto, amado, pode ser ilusão. Agora, o texto com contexto nos mostra a clareza do Evangelho de Cristo e o que nós sabemos como verdade absoluta. Por isso, Jesus declara, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, primeiro ele fala que disse aos judeus que creram nele, que haviam crido nele. Por quê? Porque ele está deixando claro que alguns não creram nele. Alguns simplesmente viram Jesus, ouviram as suas palavras, viram os seus prodígios e milagres e não se prostraram, não se renderam ao Senhor da glória. Entenderam que Jesus, um filho de carpinteiro, não poderia ser o Senhor da glória. Não poderia ser maior do que sacerdotes, do que escribas, de fariseus, do que os doutores da lei. Não poderia ser maior do que os presidiam as sinagogas. Não, este Jesus não pode ser maior. Não pode ser aquele que fala a verdade, não pode ser um profeta, não pode ser uma pessoa que tenha tanto esclarecimento, que fale a verdade ao ponto de dizer que sabe de todas as coisas e todas as coisas acontecem por causa dele. Não entenderam a glória de Deus, mas alguns entenderam. E ele está dizendo, mas se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui ele está dizendo no contexto que os que creram, se permanecerem na sua palavra, verdadeiramente serão discípulos de Jesus. Como nós, nesses dias, amados, alguns creem na mensagem que nós falamos. Nas igrejas é declarado a palavra, a verdade. Alguns vão até a igreja e acreditam, crê que esta palavra é poderosa, é apta, e esta palavra, ela regenera uma vida. Ela tem poder para regenerar a história de uma pessoa. Agora, alguns vão e saem, voltam, procuram outros lugares e jamais aprendem. Porque eles desejaram renunciar à palavra, desejaram ter um coração de pedra, um coração duro e uma mente com falta de esclarecimento. Então eles renegaram a palavra. Não podem ser discípulos, porque eles mesmos decidiram. Agora,
aqueles que poderiam ser discípulos, só poderão permanecer ou ser discípulos se verdadeiramente permaneceis na palavra do Senhor e sois ou sereis verdadeiramente seus discípulos. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que, por mais que você acredite, você precisa permanecer na palavra do Senhor para que possa ser considerado o seu discípulo. Ele não está dizendo que você não é mais filho, que ele não te ama. Deus não é um pai julgador, amados. Não fique pensando agora, pastor, mas agora porque eu não cumpro a verdade, eu não persevero e não permaneço na palavra de Deus, eu não sou mais de Deus. Não, eu estou dizendo claramente, o contexto deste versículo diz: se verdadeiramente, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então fica claro que nós que cremos, se permanecermos na palavra do Senhor, verdadeiramente somos seus discípulos. E ser discípulos, amados, é ser parecido com Ele. Então entenda que se você não tem nada a ver com Jesus, ou não parece nada com Jesus, eu não estou falando em fisionomia, eu não estou falando que os seus cabelos são parecidos, que o seu rosto, que o seu corpo, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre caráter, sobre integridade, sobre amor, sobre fidelidade, sobre fé, sobre compreender a mente de Cristo na tua vida. E ele fala no versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é esta verdade a qual ele se refere? E conhecereis a verdade, a própria palavra, a verdade de fé, a aliança inabalável que Deus tem conosco como filhos. E ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quando eu permaneço, que no versículo que antecede, no 31, que eu permaneço na palavra de Deus e sou verdadeiramente o seu discípulo, agora eu conheço a verdade. E a verdade me liberta de todos os meus vícios, de todos os meus contextos isolados, apartados da própria revelação de Deus. Ou seja, eu não mais começo a questionar a palavra de verdade absoluta. Eu sou inserido nela, eu sou agregado nela, faço parte dela. E esta verdade absoluta caminha sobre o meu coração, caminha sobre a minha mente, para que eu seja esclarecido no Senhor, para que eu seja temente ao Senhor, que é reverenciá-lo, que é respeitá-lo, que é honrá-lo. E no 36 vem o contexto disso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, amados, Jesus, retirar as algemas que estão não no seu braço, no seu pulso. Ele está falando das algemas espirituais da sua mente, do seu coração, que ainda estão travadas, reduzidas a um entendimento natural, terreno e pela lógica humana. Eu não estou falando que você não deva exercer a lógica humana, que você não deva entender que o que é certo e o que é errado diante da lógica humana, não é nada disso. Agora eu estou dizendo para que você possa viver uma dimensão maior, que é do reino dos céus, que são pensamentos e intenções que são reveladas pelo próprio Deus e são reveladas espiritualmente. E como são? O meu coração se regozija da presença de Deus, se alegra da presença de Deus, tem paz interior e a sua mente medita na palavra da verdade e a revelação de Jesus, do Filho, te liberta por causa da verdade da sua palavra e da verdade da sua retidão. Então Jesus, que é o verdadeiro príncipe da paz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Jesus disse. Ou seja, Ele é o único caminho que você pode seguir. Ele é o que te dá o único caminho de paz e de esperança. Ele é verdade absoluta em tudo e em todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E te prospera e te dá vida e paz e vida com abundância. Este texto nos revela claramente, se verdadeiramente
cumprir ou ficar estabelecido na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo o contexto humano, carnal e impuro. Agora se torna puro na perfeição de Deus. E no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação, amados, da qual algum de nós ainda vive, ou algum de nós está inserido no corpo de Cristo, diz que é cristão, está na igreja, mas uma mente deturpada, corrompida, ele quer fazer coisas erradas, ele já está no culto pensando no que vai fazer de errado amanhã, ele já está pensando em se corromper com uma irmã, ou a irmã pensando em se corromper com ele, e tantas outras coisas, e de repente você fala: pastor, isso acontece na igreja? Você que não conhece a Jesus e que ainda está caminhando com Cristo, começou a caminhar. Isso acontece ainda na igreja, pastor? Claro que sim, porque nós que pregamos a verdade, que é a palavra, precisamos também ser transparentes e falar a verdade. E se eu falar para você, amado, que não conhece a Jesus ainda, que ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, quando você for no patrimônio de uma igreja, numa estrutura feita pela mão humana, aquilo não é igreja, aquilo é um templo de oração. Igreja somos nós, eu e você. Templos do Espírito Santo. Quando você vai a uma igreja, haverá ali pessoas que ainda não entenderam a verdade, que ainda não foram livres e que ainda não têm o discernimento e a verdade na sua mente e no seu coração. Por isso ainda pecam, por isso ainda estão em iniquidade, por isso ainda são religiosos. Ou seja, vão para a igreja buscando algo e não para adorar ao Senhor. Vão na igreja porque é uma regra absoluta de que no domingo eu preciso estar na igreja, preciso falar com meus amigos, mas não vão adorar ao Senhor. Vão à igreja para que tenham um compromisso que durante a semana não viram seus amigos, seus irmãos, ou aquela menina que você estava olhando, aquela mulher que você estava olhando, e eu quero mostrar o meu vestido novo, eu quero mostrar o meu terno novo. Amados, isso não tem nada a ver com a glória de Deus. Isso é carnal, isso é terreno, isso é vazio. Agora, quando você se torna e permanece na palavra do Senhor, verdadeiramente é discípulo, conhece a verdade vos liberta, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você vai à igreja ou em qualquer lugar para adorar ao Senhor, porque não somente um cristão vive a palavra de Deus dentro da igreja. No templo, na casa de oração, é fácil ser crente cristão, é fácil ser parecido com Cristo, porque todo mundo faz carinha de amável, todo mundo faz uma carinha preciosa de que é cheio do Espírito Santo. O negócio, amados, é lá fora do templo. Como você vive, como você se comporta, quem você é lá fora, quem você é dentro da tua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, quem você é em Cristo. Realmente, você já está liberto? Realmente, verdadeiramente você é livre? Você pode ser livre. Eu e você temos essa oportunidade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tenha esta palavra e veja o que você está vivendo, amado. Você que conhece a Jesus, que está caminhando na palavra dele, está frequentando a igreja. E alguns que não conhecem, você pode ser livre no Senhor. Deus pode te esclarecer coisas que você nunca ouviu, nunca viu e talvez nunca verá, se não estiver na presença dele. Que a palavra de Deus poderosa do Senhor nos torne discípulos de Jesus, parecidos com Ele, mas precisamos ser livres para ser discípulos. Precisamos ser livres no Senhor para que possamos contemplar a sua glória e viver a sua santidade. Ser parecido com Cristo é morrer para nós mesmos e viver a vontade permissiva do Pai em nossas vidas. Que a glória do Senhor, que a paz, que o shalom do Senhor permaneça em ti e na tua casa e em toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.